custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, um estudo recente do FGV-IBRE mostra que o número de beneficiários do Programa Auxílio Brasil é maior que o de empregos com carteira assinada, excluindo aí o setor público, em 12 das 27 unidades da federação. Os dados consideram 41 milhões de trabalhadores formais que têm a carteira de trabalho assinada. Isso demonstra a atual situação do mercado de trabalho, Vitor? Quer dizer, um elevado índice de desemprego e também informalidade em alta? Exato, Glauco. Isso está relacionado à ampliação do número de beneficiados do Bolsa Família, né, que se tornou o Auxílio Brasil, mas, sobretudo, a essa deterioração do mercado de trabalho brasileiro, né? Então, a gente vê que a retomada das ocupações ela ocorre, sobretudo, com ocupações informais, né? Ou os trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho, configura uma situação de ilegalidade, né? Ou os chamados trabalhadores por conta própria, né? Que são aqueles trabalhadores sem um vínculo de emprego regular, né? Um vínculo de emprego protegido. Então, a gente tem ali os ambulantes, né? Os motoristas de aplicativo, todos esses trabalhadores chamados por conta própria. E no caso, Vitor, também acaba se formando ali um círculo vicioso, porque à medida que as pessoas têm aí uma condição mais vulnerável, recebendo o Auxílio Brasil ou estando na informalidade, também acabam ficando sujeitas, quando conseguem uma vaga no mercado formal, a salários também com uma remuneração mais baixa, o que aí a gente também já percebe nos índices que mostram há muito tempo uma queda do rendimento médio mensal do trabalhador. Então, uma coisa vai alimentando a outra, Vitor, e a gente fica com esse mercado de trabalho que realmente não dá conta daquilo que o brasileiro precisa? Exato, a gente está observando isso, né? O que pese com o avanço da vacinação haver alguma retomada da geração de novas ocupações, esses postos de trabalho têm uma remuneração muito abaixo, né, da remuneração anterior, né? Então, a gente tem uma queda do rendimento médio do trabalho, né? E isso faz com que a gente não tenha um crescimento consistente da massa de rendimento do trabalho, né? Então, isso prejudica a atividade econômica e isso é consequência, Glauco, da perda da capacidade do Estado, né, de planejar, de coordenar, de induzir o desenvolvimento, né? Então, de fazer políticas para ampliar o investimento público, né, fortalecer o papel dos bancos públicos, né, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Então, a gente vê que essas políticas deixaram de ser feitas, né? E isso gera um mercado de trabalho fraco, né? Precário, né? Muito informal, e faz com que as políticas de transferência de renda, né? Que são necessárias, são importantes, mas elas se tornem ainda mais necessárias e têm um peso cada vez maior nessa massa de rendimentos, né, a gente considerar a massa de rendimento do trabalho ampliado, né, incluindo, além do trabalho, a previdência e as transferências federais, né? E quando você fala dessa questão da utilização dos bancos públicos para
inclusive aquecer a economia, nós já tivemos em outros momentos da história do Brasil e também de outros países que passaram por recessões ou períodos difíceis, a liberação do acesso ao crédito, mas aqui a gente tem esse movimento de alta na taxa de juros, o que acaba dificultando a concessão de empréstimos. E também, por outro lado, tivemos estímulo ao mercado consumidor em outros momentos, mas agora esses estímulos eles se limitam basicamente a um tipo de instrumento só, Vitor, que é a liberação de recursos do FGTS, algo que já foi usado no governo Temer e vem sendo usado também no governo Bolsonaro, só que dessa vez, além de ser um estímulo limitado, os economistas Gabriel Couto e Ítalo França estimam que esses saques até R$ 1.000 que foram liberados agora não vão ter possibilidade de fazer esse aquecimento do mercado consumidor, porque a inflação vai, na verdade, consumir tudo isso, né? Todo esse dinheiro que foi liberado na prática. Então, hoje a gente tem aí, Vitor, um rol de medidas muito insuficientes na prática para fazer esse aquecimento do mercado consumidor e para, consequentemente, tentar recuperar um pouco do crescimento econômico? Exato, Glauco. O governo anunciou, né, aquele pacote eleitoreiro prevendo liberação de recursos do FGTS, antecipação do pagamento do 13º, do INSS, ampliação dos limites, né, do crédito consignado e, inclusive, ampliando o público-alvo para os beneficiários do BPC e do próprio Auxílio Brasil, né? Então, é algo bastante controverso, né? Porque, na prática, o sistema financeiro vai se apropriar de parte desses recursos, né? Então, não vai ter o efeito de estimular o consumo, a atividade econômica, como foi propagandeado pelo governo, né? E a gente observa que isso se dá num contexto de escalada inflacionária, né? Então, esses recursos, eles são muito insuficientes, né? E o acréscimo que eles colocariam de dinheiro para circular, né, de aumentar a demanda da economia, já é corroído pela própria inflação, né? Então, a gente tem as estimativas desse estudo que você mencionou demonstram isso, né? Que, além dessa política de liberação da FGTS ter problemas também, né, na medida em que desconsidera o objetivo do próprio fundo, né, de garantia por tempo de serviço, que é dar uma proteção no momento de uma dispensa imotivada, ajudar na compra da casa própria e também nos investimentos em infraestrutura, a gente vê que tem a questão da inflação, que vai corroer o poder de compra, e tem também, Glauco, o fato de esses recursos eles teriam um efeito multiplicador maior se eles chegassem na população por meio de investimentos, né, em infraestrutura, em saneamento, em moradia. Isso geraria mais emprego do que da forma que está sendo feita, né? Além disso, para o trabalhador, a gente olha os dados ali do Codefat, a gente vê que 79% das contas tem saldo inferior a um salário mínimo. E o saldo médio dessas contas é de R$ 175. Então, é um valor que não compra nem um terço de uma cesta básica, né? Então, assim, com a inflação do jeito que está, com a alta do preço dos alimentos, principalmente, vai ter um efeito. Claro, sempre tem algum efeito, dá um respiro na atividade econômica, mas é um efeito bastante limitado e insuficiente. E ainda tem esse aspecto que você ressalta que é muito importante, Vitor, que é a descapitalização do fundo, né? Nesse sentido, fragiliza mais o trabalhador lá na frente, quando ele, por uma eventual demissão, por exemplo, pode ter que precisar
do dinheiro do FGTS, mas também a questão dos investimentos públicos, porque o FGTS sempre foi usado para programas de habitação, de infraestrutura, de saneamento, como você mencionou, e num eventual novo governo que não seja o governo Bolsonaro, ele já entra mais com menos possibilidade de utilizar esses recursos para fazer projetos que possam criar empregos e gerar bem-estar da população. A gente tem, por exemplo, um déficit de saneamento muito grande no Brasil. Então, isso acaba também limitando um pouco as ações de um futuro governo. É um risco, né? Assim, limita e tem um risco ainda adicional, Glauco, porque foi feito por meio de uma medida provisória, né? Essa medida provisória está no Congresso Nacional. E a gente já tem uma série de emendas, né, chamados jabutis, né, propostos que aprofundam ainda mais essa descapitalização, outras vão no sentido de privatizar totalmente o fundo de garantia. Então, nós ainda temos que ficar atento, porque, além dessa descapitalização por meio da medida provisória, há o risco disso se transformar no Congresso Nacional em algo ainda pior. Tá certo, é necessário a sociedade acompanhar para evitar que isso aconteça, obviamente. Vitor, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.